Amém? Queridos, durante esse mês de abril, nós estamos ministrando uma série de mensagens com o tema A Base da Nossa Vitória. Quantos querem ser vitoriosos aqui? Eu creio que você quer ser vitorioso. Em todas as áreas, sim ou não? Glória a Deus. E hoje é a última ministração dessa série de mensagem. E eu quero te encorajar, você abrir seu coração e deixar o Espírito Santo falar com você. A palavra de Deus diz para nós em Hebreus capítulo 4, verso 12, que ela é viva, que ela é eficaz. Olha só. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então a palavra de Deus, querido, ela é viva, ela é eficaz, ela é inspirada, ela é respirada por Deus, ela é o próprio Deus em ação. Quando nós temos um coração aberto para receber essa palavra e deixar com que ela venha fazer as transformações que Deus deseja fazer em nós, nós começamos a viver aquilo que Deus tem no coração dele para nós. Começamos a viver algo extraordinário diante de Deus. As pessoas vão olhar para você e elas vão ficar de boca aberta, porque você vai estar vivendo algo extraordinário em Deus. Elas vão querer saber o que está acontecendo com você. E você simplesmente vai falar: eu estou apenas praticando a palavra de Deus. Uau! Steve Lenson fala assim, ó: a palavra de Deus é tão poderosa que comunica a vida, tão preciosa que ensina a verdade, é tão pura que produz santidade. Queridos, é impossível você abrir o coração, relacionar com Deus, meditar na palavra, praticar a palavra e você não ter uma vida mais santificada. Eu te garanto que se você começar a buscar ter intimidade com Deus, a ter contato profundo com a sua palavra, você não vai mais precisar andar correndo do pecado. Você sabia disso? Porque geralmente a gente já, de modo geral, a pessoa já acorda, sai fazer algo, preocupado com alguma coisa que está acontecendo à volta. O pecado vem, todos os dias bate à sua porta, todos os dias. E se nós não estivermos preparados, corremos um grande risco de cair. Mas se você estiver cheio da palavra de Deus, se você estiver buscando ter intimidade com Deus, você não vai ter olhos para o pecado. Você vai começar a olhar como Jesus olha, a pensar como Jesus pensa. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Você vai ser a diferença aonde você chegar, porque você está cheio da palavra de Deus. Para nós termos uma vida vitoriosa, nós precisamos aprender a educar, a treinar o nosso espírito, para que nós possamos viver as verdades da palavra de Deus. E nós estamos falando sobre 5 passos para nós colocarmos isso em prática, para nós aprendermos a colocar em prática, melhor dizendo, a palavra de Deus. Primeiro passo, só relembrando aqui, não deixe de falar a palavra de Deus. Você fala tanta coisa, não fala, irmão? Às vezes você fala até coisa que não edifica, não é verdade? É verdade ou não é, gente? Me ajuda aí. É verdade. Muitas vezes nós abrimos o bocão para ferir pessoas, para machucar pessoas. Não vai edificar, não vai trazer nenhum benefício, mas nós estamos sempre ali prontos para falar.
Mas nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus, mesmo diante dos momentos mais difíceis. Momento de pressão, de desafios, momentos mais desafiadores, nós declaramos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida de Deus sendo declarada sobre aquela situação. É vida de Deus sendo declarada sobre aquela circunstância que você está enfrentando. Então nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus. Segundo passo, meditar na palavra de Deus. Tem coisas que se você ler correndo, rápido, fazer uma leitura rasa, você não vai conseguir desfrutar daquilo que Deus tem por trás da letra. Aquilo que o Espírito Santo está tentando transferir para o seu coração, você não vai conseguir desfrutar. Por isso a importância de nós aprendermos a meditar na palavra de Deus. Aquilo que eu ministro aqui, glória a Deus, é muito bom para você. Mas nada é mais importante do que você, na sua própria casa, aprender a meditar na palavra de Deus. Aprender a desfrutar das promessas de Deus contidas em sua palavra. Se você não fizer isso, você não vai ter estrutura espiritual para suportar a pressão do dia a dia. Aí qualquer problema que vem, você não vai conseguir suportar, porque você não está preparado espiritualmente. Você não tem base espiritual para suportar os problemas, as pressões que vem ou não vem, gente? E muitas, ufa, não é verdade? Vem muitas, então nós precisamos estar preparados para o dia mau. Nós entendemos que aquele dia faz parte de um processo, mas Deus está nos preparando para algo muito maior. Amém? Terceiro, praticando a palavra de Deus. Terceiro passo para nós educarmos, para nós treinarmos o nosso espírito para viver o melhor de Deus, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Por quê? Não adianta eu e você sermos bons em conhecer a palavra de Deus. Somos a Bíblia ambulante, né? Temos muito conhecimento, mas somos raquíticos em prática. Aí aquilo que nós fomos chamados para fazer, talvez você há 5, 10 anos atrás, você recebeu uma palavra de um homem de Deus, declarando sobre você que você seria grande, que você faria algo extraordinário por Deus, para Deus, que você seria notado, que as pessoas iam olhar para você e iam se admirar da posição que você estaria ocupando hoje. 10 anos se passaram, mas você hoje talvez se pergunta, eu ainda estou no mesmo patamar, na mesma situação, não estou desfrutando daquilo que aquele homem de Deus falou aquele dia para mim. Talvez, querido, nós não desfrutamos daquilo que Deus libera sobre nós através da vida de um homem de Deus, porque nós recebemos e entendemos que não precisam fazer nada. Literalmente vai acontecer. Não, se eu recebo a palavra, eu preciso dar um passo na direção daquilo que eu recebi para que haja o cumprimento da promessa. Deus tem promessa para mim e para você, sim ou não? Mas nós precisamos também entender qual é a nossa parte no processo e fazermos a diferença. Deus falou que eu ia ser um ministro do louvor. Deus falou que eu ia ser um grande baterista. Quantas aulas de bateria você já fez? Quanto tempo você tem aplicado para estudar sobre bateria e sobre louvor? Entendeu? Queridos, Deus quer fazer algo extraordinário, mas Ele não vai fazer nada aqui na terra sem a interação do homem e Deus. Então Ele precisa da sua interação, Ele precisa do seu posicionamento. Caso contrário, não vai acontecer, vai passar 1, 2 ou 10 anos e nós vamos estar na mesma escala que a gente, estava lá atrás. E aí muitas vezes nós vamos ficar nos questionando. Aquele homem de Deus, aquele dia acho que não estava assim tão cheio da unção. O que ele falou não se cumpriu. Queridos, eu estou vivendo hoje o que Deus falou ao meu respeito há 10 anos atrás. Eu estou desfrutando hoje
daquilo que Deus falou à minha vida há 1 ano, 2 anos atrás. Mas toda a palavra de Deus liberada sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu me aperfeiçoei. Eu dei um passo naquela direção e hoje eu estou vendo a realização daquilo que Deus falou na minha vida. E tem muito mais ainda para nós vivermos, como família, como igreja local. Mas eu quero te encorajar a ser não somente um bom ouvinte, mas um bom praticante da palavra de Deus. Lapidando aquilo que Deus tem para você e começar a praticar a palavra de Deus. E aí sim, você vai viver sim o melhor de Deus na sua vida. Amém? O 4º passo, compreendendo a palavra de Deus. Nós precisamos compreender a palavra de Deus, compreender o poder da palavra de Deus. Hebreus 11:3, na versão NVI diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de chamar à existência aquilo que não existe. Diante dos momentos mais embaraçosos, diante dos fatos mais difíceis, talvez você não tenha ainda visto algo tão difícil, declare a palavra de Deus, porque ela tem poder para trazer a realidade do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa. Comece a declarar a palavra de Deus. E nós trabalhamos acerca de alguns aspectos acerca da palavra de Deus. O que Deus fez por nós no seu plano de redenção. Você sabe o que Deus fez por mim e por você no seu plano de redenção? A humanidade havia caído, sim ou não? Sim. Aí Deus envia Jesus, sim ou não? Para que Deus envia Jesus? Para restaurar a mim e a sua comunhão com Deus Pai. E para nos dar a salvação eterna com Ele, a partir desse momento. Amém? Para trazer vida para mim e para você. O que Deus fez por nós, então, no plano de redenção? Ele nos restaurou, nos redimiu, nos deu a salvação eterna. Aleluia! O que o Pai significa para você? Uma pergunta que nós fizemos. O que Deus significa para você hoje? Você parou para analisar? O que Deus significa para você, para nós? Eu até citei, eu fui criado em um lar sem o meu pai biológico. Fui criado só com a minha mãe, desde os meus 3 meses, de vida. Então eu não tive contato com o meu pai biológico. Então eu não conseguia reconhecer a autoridade masculina. Eu não conseguia reconhecer a autoridade masculina. E eu não conseguia reconhecer Deus como meu pai. Eu só fui entender de verdade que Deus é o meu pai, que eu sou filho, através de Jesus, a minha identidade é de filho, e não somente filho, filho amado de Deus, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E o Espírito Santo de Deus começou a trazer clareza em meu coração da obra, da cruz. Aí eu entendi que eu tinha um pai amoroso, o qual eu podia contar sempre, que eu não era um filho órfão, não, que Ele era o meu pai, e hoje eu posso desfrutar disso. Ele é o meu pai. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, é por causa dEle, é por causa dEle. Tudo aquilo que você é hoje, é por causa dEle. Ele é o seu pai, amém? Ele é o seu Abba. E o que Jesus está fazendo agora, à destra do Pai? A palavra diz que Jesus, Ele está à destra do Pai, o qual intercede por nós. Você tem um intercessor, você tem alguém que não falha, alguém que não é limitado ao tempo, limitado ao horário. Não, a Bíblia diz que os olhos do Senhor não dormem, e que Ele passeia por sobre toda a terra, procurando corações que possam se submeter a Ele. Jesus está à destra do Pai, intercedendo por você. Você tem um advogado fiel, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso?
E o que o Espírito Santo de Deus está fazendo em você? O que ele está fazendo em você? A principal obra do Espírito Santo de Deus é trazer clareza para o seu coração acerca dos feitos de Jesus, da obra da cruz, aquilo que Jesus fez por nós. Esse é a principal obra do Espírito Santo. Mas ele faz além. Ele trabalha em você, ele prepara você para viver algo novo diante de Deus. Ele prepara você para as grandes coisas, ele empodera você, ele capacita você, ele traz ideias novas a você, ele direciona você, ele traz sensibilidade ao seu coração. A palavra diz que é ele quem convence o homem do pecado e da justiça. Então o Espírito Santo, ele também trabalha no coração daquelas pessoas que você está orando, intercedendo por ela, querendo ganhar para Jesus. Então o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso intercessor. Ele pega as nossas orações e leva até o trono da graça. Uau! Sem o Espírito Santo hoje, querido, nós não vivemos uma vida de verdade. Nós vamos sobreviver. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, você vai desfrutar de uma vida abundante em todas as áreas, na sua casa, na sua família, no relacionamento com seus filhos, na sua área profissional, na sua área ministerial. É o Espírito Santo de Deus que enche você e te capacita para você fazer grandes coisas no Senhor. Amém? Então precisamos também compreender na sua palavra aquilo que Deus pensa sobre. Primeiro, o que Ele diz que você é em Cristo? O que Deus diz que você é em Cristo Jesus? Romanos capítulo 8, verso 1 e 2 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então já não há mais condenação. Você é livre, você é filho. Quando Deus olha para você, Ele vê um filho. É isso que Deus vê. É isso que Deus pensa ao seu respeito. Continuando aqui, no 2. Quem você é em Cristo? Romanos 8, 37 e 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada pode separar você, querido, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você em Cristo Jesus, você já é mais do que vencedor. Nada pode separar você. Nós só precisamos buscar, através do Espírito Santo, ter essa sensibilidade para reconhecer o nosso Senhor e aquilo que nós podemos através dele. Tem muitas pessoas, querido, choramingando pelos cantos, como diz o ditado. Muitos cristãos hoje que deixam de viver a totalidade da palavra de Deus acerca da vida pessoal, da saúde, das finanças, da família, em todas as áreas da sua vida, porque ela ainda não entendeu quem ela é em Cristo. Não entendeu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Ele está dizendo aqui, ó, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus te ama, não é porque você tem procurado levar uma vida
de santidade. Não é porque você pecou hoje, ou pecou ontem, ou não pecou hoje. Jesus te ama incondicionalmente. Só que Ele sabe separar você e o pecado que você cometeu. Ele é santo e Ele abomina o pecado. Porém, Ele é um Deus misericordioso, amoroso, bondoso. Ele ama você, Ele continua acreditando em você. Porque Ele investiu em você a vida do seu próprio Filho, Jesus. É por isso que, por mais que você, muitas vezes, ceda ao pecado, e depois você se volte para o Senhor, Ele não aponta o dedo para você. Ele não questiona você, simplesmente Ele abraça você. Ele prepara uma festa para você, troca as suas vestes, coloca um anel em seu dedo, coloca sandálias nos seus pés, e te reposiciona no mesmo lugar de filho. Esse é o nosso Deus. Ele é sempre fiel. Por mais que eu e você venhamos a falhar, mas Ele continua. Eu creio que com seu coração nutrido por grande expectativa, esse filho vai levantar. Esse filho vai levantar e vai se posicionar para assumir aquilo que eu tenho preparado para ele. Uau, que lindo isso, queridos, que lindo isso. Terceiro, o que você tem ao estar em Cristo Jesus? O que você tem? Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, através de Cristo Jesus, nós já fomos abençoados. Por que muitas vezes nós não vemos essa realidade em nossa vida? Porque nós ainda, muitas vezes, estamos posicionados de maneira errada acerca da palavra de Deus. Deus vai fazer, pastor, em nome de Jesus, eu creio que um dia nós vamos viver isso. Um dia, não, meu irmão, pela fé, você já está vivendo, porque Ele já te abençoou. Você não vai ser, você é. Amém? Então você é, Deus já falou, já está selado, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então use as suas palavras para esticar os limites da sua vida. Não seja você o limitador daquilo que Deus quer fazer. Use as suas palavras na direção da palavra de Deus e comece a desfrutar daquilo que Deus tem para você. Então, quando você declara as verdades da palavra de Deus, você acaba com as crenças limitantes, muitas vezes que são impregnadas na nossa cabeça. A religiosidade, o ambiente que você viveu, são talvez ambientes limitadores, mas você precisa romper com essas limitações. Queridos, eu vivi em um ambiente de extrema escassez financeira. Eu vivi no seio familiar, dificuldades financeiras. Nunca passei fome para a glória de Jesus, mas nós chegávamos ao limite. Não tinha quase nem casa para morar. Era uma situação difícil. Os meus amigos compravam um tênis novo, mas eu só ganhava um tênis por ano. E sabe o que eu fazia quando eu ganhava aquele tênis da minha mãe? Todo empolgado, eu ia para o colégio. De tempo em tempo a mãe deixava eu usar para ir para o colégio. Aí eu andava 4 quilômetros a pé para ir até o colégio para estudar. Aí eu pisava assim na poeira, irmão. Fazia assim, ó. Para deixar a minha marca no chão. Então eu vivi nesse ambiente, vendo os meus irmãos, os meus amigos terem e eu não. Os meus amigos tinham um pai e eu não. Esse ambiente que eu vivi, querido,
Ele não limitou a minha vida. Aquilo que Deus queria fazer na minha vida está se concretizando para a glória de Jesus, porque eu aprendi a reconhecê-lo como meu Pai, e quando eu reconheci isso, eu sei que nele eu posso todas as coisas. Não é o ambiente que você vive, não são as palavras que você recebe, mas é o seu posicionamento de filho diante de Deus que vai fazer você desfrutar ou não. Então não deixe o ambiente, as palavras, aquilo que você viveu limitar aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Apenas se posicione e fala: Deus, eu estou aqui, ó, facinho, facinho, e eu quero realizar tudo aquilo que está no seu coração. E aí você levanta a cabeça, meu irmão, enche o pulmão de ar e vai para cima, porque nada pode parar um homem e uma mulher conectado com o céu. Nada pode parar. Amém? A sua fala está totalmente ligada à parte dominante do seu cérebro. Vença essas crenças limitadoras. A língua é o leme da sua vida. Se você declarar a palavra de Deus, você vai viver aquilo que Deus tem para você na sua palavra. Mas se você declarar a incredulidade, você vai desfrutar daquilo que isso vai proporcionar para você. Então nós precisamos. Se você foi derrotado, olha só, querido, foi pelos seus lábios. Embora você tenha a convicção de que algo é real e está acontecendo ao contrário, você não gostaria de estar vivendo aquilo, mas não se conforme com isso. Continue posicionado e declarando a palavra de Deus. Pastor, mas eu sou realista. Eu sou realista, eu estou vendo. Quem é realista demais, irmão, vai viver sua realidade. Viver aquilo que é normal é fácil, irmão. É só não crer, é só não declarar, é só não aplicar fé. Mas viver aquilo que a realidade do céu nos mostra, é só para aqueles que são ousados, para aqueles que entenderam o propósito de Deus para a sua vida, e se posiciona declarando essas verdades. Então viver no natural é fácil, qualquer um pode viver, mas agora o sobrenatural é para aqueles que querem ir mais longe, é para aqueles que estão nutridos pela palavra de Deus, cheios de fé, que são filhos. Então se posicione em nome de Jesus e comece a declarar a palavra de Deus, comece a confessar a palavra de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Amém? Fala assim comigo: confessar é possuir. Mais uma vez, confessar é possuir. Aleluia. Então confessar é trazer a realidade do céu para os momentos mais difíceis da sua vida. Eu estou vendo isso, mas o meu Deus diz que eu sou mais que vencedor, que eu posso todas as coisas porque é Ele que me fortalece, que eu sou filho, que eu sou herdeiro das promessas, que eu já fui abençoado, Deus já me abençoou, em nome de Jesus. Quinto passo, para você educar, treinar o Espírito, dando primazia à palavra de Deus. Nós precisamos aprender a dar prioridade para a palavra de Deus. Irmãos, me perdoe a franqueza, mas nós muitas vezes damos prioridade para tantas coisas. É para o jogo de futebol, é para o tempo de qualidade com a família, que é muito importante. É para o trabalho, é para uma reunião com os amigos, porque lá vai ter churrasco. É para tantas coisas, mas nós não aprendemos ainda a dar prioridade à palavra de Deus. Por isso que muitas vezes nós invertemos os valores. Só que o que não muda é o desejo do nosso coração de viver as grandes coisas em Deus, sim ou não? Isso não muda, nós queremos viver, mas não temos a disposição para priorizar a palavra de Deus. Nós queremos desfrutar dos milagres, queremos desfrutar das grandes promessas de Deus, mas muitas vezes nós não temos o mesmo posicionamento para dar prioridade à palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim, ó, 2 Timóteo 3, versículo 16, 17, na versão NVI.
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Queridos, se eu e você não estivermos dispostos a priorizar a palavra de Deus na nossa vida, nós vamos ser um cristão raso. Nós não vamos estar dispostos a ir mais profundo. Nós não vamos desfrutar de algo mais profundo em Deus, porque eu só vou em Deus aonde eu tenho algumas reservas. Eu não tenho coragem de me lançar. Eu não tenho coragem de praticar. Eu não tenho coragem de priorizar. Então, se eu não priorizo, eu vou ser um cristão raso. Estou aqui, legal, vou para a eternidade, glória a Deus, me visto como os crentes, até falo como os crentes, mas eu não consigo ir além. Mas tem algo a mais, você sabia disso? Tem algo a mais. E esse algo a mais está disponível, querido, para todos aqueles que priorizam a palavra. Não é só porque alguns são bonitinhos, né? São mais, não, sabem talvez falar um pouco melhor que eu, talvez se vestir melhor. Não, não é para essas pessoas. Deus não tem filho e filha prediletos, você sabia disso? Você é filho, você é filho, você é filho e todos são amados de Deus. Mas o que me diferencia? A prática, a prioridade que eu dou para estar com Ele. Você sabe, você que é pai, na sua casa você tem um filho que consegue arrancar 10 do seu bolso, sim ou não? Sim ou não? Mas você ama o primeiro ou o segundo de modo diferente? Ou você ama os 2, ou 3, ou 10 incondicionalmente da mesma forma? Ama todos. Mas por que aquele 10 sai do seu bolso para aquele específico? Porque ele sabe chegar em você. Ele sabe. Ele sabe ganhar o seu coração. Por isso. Então Deus não tem filhos prediletos, mas o que faz a diferença é a minha disposição para relacionar com Ele. Queridos, às vezes a minha esposa fala para mim, amor, mas você é filhinho de papai mesmo. Eu falo, amor, eu tenho culpa. Queridos, uma vez eu estava de aniversário, uma vez parece que faz 50 anos, né? Meu Deus, é pouco tempo, tá, irmãos? Eu estava fazendo 18 anos, e eu trabalhava ainda embarcado numa plataforma de petróleo, e eu fui comprar uma barra de chocolate branco, eu gosto de chocolate branco, aí fui comprar, e o pastor Hilton está aqui nessa área, ele era o gerente de bordo lá dessa área de hotelaria, e eu não sei porquê, eu não sei se era pelo o tempo que levava, né, para levar esses alimentos para lá, o transporte, enfim, tudo isso. Mas aqui você comprava uma barra de chocolate por R$3, chegava lá, o negócio era 10. Né, pastor? E eu com a vontade de comer aquele chocolate, aí eu fui lá, irmão, mas não, vou deixar. Eu estava meio que, né, recurso meio que contado para a viagem, não comprei. Só que no outro dia eu estava de aniversário. Eu estava trabalhando à noite. De madrugada, chega na minha sala um irmão lá da cantina, lá do quiosque, com uma barra de chocolate branco para mim. Só que já tinha virado o turno, aquele um que eu tinha ido lá olhar, não estava lá, era outro. Levou de presente para mim, eu falei, uau, só que eu não tinha contado nada para ninguém. Deus me leva a barra de chocolate. Através do irmão, é claro, né, irmão? Não foi um anjo lá, o irmão que levou para mim. Mas são detalhes que às vezes Deus faz, às vezes coisas tão pequenas, que muitas vezes aos nossos olhos são insignificantes. Mas Deus se importa com você até nos mínimos detalhes. Você sabia disso? Até das pequenas coisas,
das grandes coisas. Então saiba que você é um filho amado de Deus. E você só precisa aprender a priorizar a palavra de Deus na sua vida. E algo interessante aqui, você notou que falar a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra e compreender a palavra, vem antes de dar primazia à palavra de Deus? De dar prioridade à palavra de Deus? Por quê? Para que você tenha a prioridade em tudo na vida, eu preciso compreender, a ouvir meu espírito e obedecer. Sabe por quê? Uma vez que eu aprendi a ouvir, uma vez que eu tenho o privilégio de ser inundado pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, o meu espírito será um guia autorizado para caminhar de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Olha só, 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O Senhor, Ele se comunica com o nosso espírito. Quando nós priorizamos, quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós vamos ser guiados pela palavra de Deus. Caso contrário, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir romper, nós não vamos conseguir crescer. É por isso que nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. É necessário. E ler apenas a palavra não vai surtir esse efeito. É necessário eu e você darmos esses 5 passos para nós caminharmos em vitória em todas as áreas da nossa vida. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando vêm as crises, quando surgem as provações, muitas vezes, querido, muitos cristãos perguntam: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Não tem norte, não tem para onde correr. O que fazer nesse momento? Mas agora, quando nós estamos direcionados pelo Senhor, inundados pela palavra de Deus, nós vamos fazer a primeira pergunta: o que a palavra de Deus diz a esse respeito? O que Deus diz acerca desse assunto? Aí nós vamos caminhar naquela direção. Olha só o que o salmista diz no Salmo 119, 24. Sim, os teus testemunhos, a palavra de Deus, são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros, a palavra de Deus. Então nós precisamos buscar direção, alinhamento acerca da palavra. Como nós vamos conduzir a nossa vida se nós não tivermos a palavra como base, como direção? Por isso que muitas vezes nós fazemos coisas erradas, nos arrependemos depois. Ah, se eu tivesse feito diferente. Com certeza, se eu parar para perguntar para você, você tem algo que você realizou na sua vida, que você se pergunta: ah, se eu tivesse feito diferente. Não adianta, como diz o ditado, ficar chorando pelo leite derramado. Já aconteceu. Não fizemos diferente, mas eu posso me fazer diferente agora, me posicionar agora, diante de uma decisão importante da minha vida. Palavra de Deus. Por quê? Olha só o que o profeta Isaías, inspirado aqui por Deus, fala. 55, verso 8. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Verso 9. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então nós precisamos consultar o autor da vida e consumador de todas as coisas. Amém? Porque os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele é diferente. Por mais que você seja expert em alguma área, você tenha experiência, que você já tenha passado
por uma situação e você tirou de letra, você estudou sobre aquele assunto, mas não se apoie na sabedoria humana. Não se apoie. Busque a palavra de Deus para que ela possa ser o seu guia, para que ela possa direcionar você. O que a palavra de Deus diz sobre as dores, sobre as doenças, sobre as enfermidades? Olha só. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 14 e 17. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Queridos, é interessante que essa mulher, ela estava doente, estava com febre. Aí Jesus chega lá. O milagre chegou naquela casa. Aí Jesus toma essa mulher pela mão e ela instantaneamente ela é curada. Só que a palavra continua. Ela foi curada e ela se levantou e começou a servi-lo. Sabe por que Deus alcançou você? Sabe por que Deus curou você? Se você parar para analisar, querido, da onde você veio, quem você era, fala assim, misericórdia. Irmãos, era só a graça, só o sangue de Jesus. Ele te alcançou, te curou, restaurou você, te salvou, te equipou, para você reproduzir o que a sogra de Pedro fez. Para você servi-lo. Então nós precisamos ter esse coração disposto a servir. Às vezes, querido, às vezes não. Muitas vezes. Nós somos alcançados pelo Senhor. Temos uma família restaurada, estruturada para a glória de Jesus. Ele entrou e fez a diferença na minha casa. Talvez você cantou muito aquele louvor nas antigas lá do Regis Danese, né? Ele mexeu com a sua estrutura, mas ele sarou as suas feridas, curou você. Mas hoje, você, no reino de Deus, você está só cantando, deitado eternamente num berço esplêndido. Então Jesus te alcançou com um propósito, te curou com um propósito. Sabe por quê? Para você ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Para que as pessoas possam ver, através do seu testemunho, Jesus. E que elas queiram esse mesmo Jesus que mudou a sua história. Continuando aqui. Ao anoitecer foram, servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha só, assim se cumpriu, note que está no passado, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Amém? Então ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas doenças. Então, se você hoje está passando por uma dificuldade, tem um diagnóstico contrário a isso, acerca da sua saúde, saiba que essa enfermidade não tem legalidade para estar no seu corpo físico, porque Jesus já levou sobre si, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Então nós não vamos ser curados, nós somos curados em nome de Jesus, restaurados. Nós desfrutamos de plena saúde no Senhor, amém? Dê um forte aplauso a Jesus, aleluia. O que a palavra de Deus diz acerca da salvação da sua família? Atos 16, 31. Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Queridos, muitas vezes, talvez por falta de sabedoria,
Nós já estamos orando, trabalhando, encorajando pessoas há 5, 10 anos, e a pessoa ainda não se posicionou para receber Jesus no seu coração, e nós ainda não podemos nos alegrar com aquele momento tão marcante, momento de festa, de alegria, não só na terra, mas no céu, de ver aquela família se entregando para Jesus. Aí muitas vezes nós somos tentados a falar algo que é totalmente sem base na palavra de Deus. Você não quer nada com nada mesmo. Está vivendo essa vida porque você não quer nada com Deus. Você precisa mesmo é criar vergonha na cara. Quem já ouviu isso? Você precisa mesmo é criar vergonha na cara. Não, nós precisamos continuar declarando a realidade. Você já é um grande homem de Deus. Você já é uma grande mulher de Deus. Eu já vejo isso, Deus realizando. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Serão salvos todos. Então nós precisamos crer e declarar que essa cidade será cheia da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Amém? Nós vamos desfrutar disso, em nome de Jesus, vendo multidões de pessoas servindo a Jesus nessa cidade. Aleluia. Pela fé, nós já temos isso. Pela fé, nós já temos. Se nós quisermos viver isso lá na frente, nós precisamos declarar hoje pela fé. Eu já vejo milhares de pessoas. Eu já declaro uma grande multidão de pessoas se rendendo a Jesus. É assim que nós precisamos olhar e declarar. Queridos, as pessoas que vão passar talvez perto de você vão falar, é doido. Fala assim, eu sou doido mesmo, mas sou doido por Jesus. E a palavra diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para aqueles que estão sendo salvos é poder de Deus. Então para o mundo nós somos loucos, mas para o Senhor nós somos filhos que aprendeu que é de verdade um filho e que assumiu a sua identidade e que está indo para cima. As portas do inferno não poderão parar você. Amém? O que a palavra de Deus diz sobre as bênçãos financeiras? Já queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Queridos, a área financeira é uma área que muitas vezes quando a gente fala, chega a dar arrepio na espinha, não dá? Corre assim, sabe por quê? Porque você já pensa logo na fatura do cartão que vai chegar, o cheque especial que você já está pagando 100, 200, 300 talvez de juro. Meu Deus! E ainda tem o mercado para fazer, porque se você vai no mercado, irmão, eu fui no mercado para comprar tomate esses dias, eu cheguei lá, eu olhei, R$10,98 o quilo do tomate. Falei, não é mais tomate, é ouro esse negócio aqui. Aí eu olhei para outra área, vi as folhas, alface, couve, enfim, só os folhosos ali. E eu descobri que está valendo a pena a gente comer um verdinho, irmãos. Deixa os legumes um pouco de lado e vai para as folhas. Aí está mais em conta. Então quando você pensa nessas coisas, chega a dar um arrepio. É uma área que traz desconforto para a família. É uma área que, gente, é motivo de separação. Mas Deus quer que você desfrute de plena prosperidade também na área financeira. É o desejo de Deus. Evangelho de Mateus 6, 31, 33 diz assim, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então não se preocupem com isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então por que muitas vezes nós perdemos noites e noites de sono?
Então, seja qual for o problema, a circunstância que você enfrentar, querido, priorize a palavra de Deus, assuma o que ela diz, e você será bem-sucedido em tudo. Priorize o que a palavra de Deus diz acerca das finanças. Busque as promessas de Deus acerca desse assunto. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Tem muitas pessoas que não acreditam no dízimo, mas quer receber bênção. Tem muitas pessoas que quer ganhar um presente, mas não semeiam. Aí não ganha, muitas vezes se frustra, reclama. Por quê? Porque tudo que você planta no mundo real, você vai colher. Aquilo que você planta no mundo espiritual, você também vai colher. Então nós precisamos aprender a plantar, ou melhor, discernir aquilo que é pão e aquilo que é semente. O pão nós vamos comer, sim ou não? A semente nós vamos semear. A semente nós vamos plantar. Porque certamente virá a colheita. Então descanse o seu coração no Senhor. Faça a tua parte, que Deus com certeza fará a dele. Busque alguém para te ajudar nessa área financeira. Um mentor financeiro, alguém que já caminhou um pouco mais que você. Se necessário, pague alguém para gestar as suas finanças. Invista, para você não perder o sono amanhã. Ou talvez até algo pior. Mas invista, para você ser bem sucedido financeiramente. Administre bem aquilo que Deus dá para você. Aquilo que fica na sua mão, é responsabilidade sua administrar. Então aprenda a administrar bem e viva aquilo que Deus tem para você também na área da finança. Agindo assim, você descobrirá que confessar, meditar, praticar, compreender e dar primazia à palavra de Deus, ouvindo o seu espírito, é a chave para a sua fé criar a realidade. Feche seus olhos por alguns instantes e vamos adorar o Senhor com muita intensidade no nosso coração. Peça para Ele trazer luz ao seu coração acerca de tudo que nós aprendemos hoje. Fala: Deus, eu quero viver uma vida vitoriosa em todas as áreas da minha vida. Eu quero aprender a ouvir o seu Espírito, ser direcionado por Ele. Eu quero desfrutar da realidade do céu dentro do meu lar. Comece a declarar palavras a Ele. Talvez áreas na sua vida, querido, que precisam da intervenção do céu, do toque do sobrenatural. Comece a declarar: Espírito Santo, eu te dou liberdade. Traz clareza, toca em mim. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer. Sim, Jesus. Os corações. Vem com cura. Se você pode, levante as suas mãos assim aos céus. Comece a cantar essa canção para Ele. Sim, Jesus. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui.
mais que ser bem-vindo. mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos. Nós te desejamos Outra vez, outra vez. aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Chamamos, Senhor. Chamamos, chamamos, chamamos. Nós te Chamamos, 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 Jesus. Nós te desejamos. Nós ansiamos por mais e mais, mais e mais da manifestação do Teu Espírito. Amigo Santo Espírito, vem. Nós declaramos um novo tempo, Senhor, Esperamos para cada família que representar essa noite. pelo céu. Declaramos que caia por terra toda crença limitadora, toda religiosidade, toda mente cauterizada, talvez por palavras limitadoras. Em nome de Jesus, nós declaramos que você tem a mente de Cristo. Você pensa como Jesus pensa. Você vê como Jesus vê. Você tem o coração de Cristo. A sua casa desfruta da realidade do céu. A sua casa desfruta da realidade do céu. Em nome de Jesus, nós declaramos salvação sobre a sua casa, sobre a cidade de Navegantes, sobre o estado de Santa Catarina. Nós chamamos, atraímos a existência aquilo que já é realidade no mundo espiritual. Nós te desejamos outra vez, outra vez. Chamamos. Aleluia. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Nós te desejamos, Senhor. Te desejamos, te desejamos, te desejamos. Amamos a Tua presença. Amamos a Tua presença. Aleluia. Queridos, tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui nesse lugar que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Não fez uma declaração de fé publicamente recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador? Se tiver, levante a sua mão, eu quero ver você. Nós vamos orar por você. Levante assim sua mão bem alto. Nós vamos orar por você. Faz de novo, faz de novo o seu povo. Tem mais alguém, queridos? Mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Jesus? Dá um sinal aí bem alto assim com a sua mão. Creio que essa é a sua noite. Esse é o seu momento. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Tem mais alguém aí com a mão levantada, quer entregar a vida para Jesus? Novo o seu povo clama-te, faz de novo, faz de novo o seu povo. Tem mais alguém? Quer levantar a sua mão? Levanta aí. Ah, pastor, eu estou aqui, estou com uma vontade de levantar a mão.
Levanta aí, meu irmão. Cadê os corajosos que querem entregar a vida para Jesus? Aleluia. Tem alguém mais que quer reconciliar com Jesus? Talvez você quer reconciliar. Pastor, você é insistente, homem. Que negócio é esse? Queridos, um dos meus maiores medos de entrar dentro de uma igreja que eu chamava de crente, antes de conhecer Jesus, era o final. Sabia disso? Ficava, meu Deus, o pessoal vai perguntar quem quer aceitar Jesus, e eu não sei muito bem o que é isso, e eu ficava assim preocupado. Até que um dia eu entreguei minha vida para Jesus numa célula, e foi a melhor decisão da minha vida. Não estou te convidando para você ser crente, tá, irmão? Para você se tornar filho de Deus, a sua identidade. Tem mais alguém aí? Aleluia. Vem para cá esse povo que está entregando a vida para Jesus. Vem para cá, irmão, vem para cá. Vamos passar vergonha juntos. Parabéns por essa decisão. Vamos orar por eles, queridos. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por eles. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite nós reconhecemos o senhorio de Cristo. Recebemos o Senhor em nosso coração. Recebemos do Senhor a salvação eterna. E te pedimos, perdoa os nossos pecados. E escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais se apagar. Aleluia. Dê um forte aplauso a Jesus. Parabéns mais uma vez. Pode seguir esse rapaz bonito aqui. Parabéns, parabéns. O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia! Dê um forte aplauso a Jesus. A Ele, o Rei eterno, fiel. Aleluia! Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e consolação do nosso doce e amado amigo Espírito Santo não esteja somente hoje sobre você. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a preciosa paz.